Fala pessoal, como vocês estão? Beleza? Esse vídeo aqui, não sei quem é da época, pelo menos eu, né? Era criança. Isso foi meados de 91. Quando os irmãos Nelson ficaram famosos com as músicas, na época, né? Hard rock, glam metal. Eles eram filho do Rick Nelson, que era um cantor dos anos 50, também famoso. E ele é sobrinho, são sobrinhos do ator Mark Harmon, também que é famoso aí no mundo artístico. Contando aqui um pouco a vida deles, eles sempre tiveram dentro de um âmbito artístico, porque a mãe é atriz, o pai já era cantor e o tio é ator de Hollywood. Só que o pai, infelizmente, teve um acidente trágico e deixaram ele cedo. Eles perderam o pai muito cedo. E, por incrível que pareça, a mãe nunca apoiou o ramo artístico deles serem astros do rock, cantar, fazer turnê, nem nada disso. Ela sempre desencorajou eles a tentar esse estilo de vida. Acredito que a mãe nunca aprovou justamente pelo fato deles ficarem longe e ficar muito tempo em turnê. Eles contam que chegou até mandar um convite para a mãe para ver um show deles, logo que eles começaram a banda. Ela foi lá e mandou uma empregada no lugar. E depois eles tentaram novamente, dela ir no show deles, tentar convencer que a coisa estava dando certo. Ela chegou a ver o show, mas saiu na metade, como se fosse algo para ela assim inútil. E eles infelizmente tiveram essa distância da mãe, eles não conseguiram ter o apoio da mãe e ficaram muito tempo sem essa aproximação devido aí à escolha dos irmãos Nelson, do Gunnar e do Matthew. Mas eles começaram em 90 e tem um cara aqui no Brasil que até então nem sabia que ele era fã, mas isso daí, eu acredito que as moças da minha idade, eu acho que algumas eram até fã dos irmãos Nelson. Porque eles chamavam muita atenção por causa do cabelo, as músicas também, tava muito em alta, era na época do Guns, na época do Motley Crue, na época do Skid Row, então isso daí acabou deixando esse estilo muito vivo nos anos 90. Final dos anos 80, começo dos anos 90, isso vendeu bastante. Muita gente ganhou dinheiro. No entanto, que até o Kiss entrou nessa dança aí. E se vocês acham que eu não gosto da música deles, glam, vocês estão enganados, porque eu gosto muito da Forever, por que pareça. Acho que eu gosto mais da Forever do que da carreira deles toda, não sei porquê. Mas eu curto a música. Mas nesse caso, dos irmãos vir pro Brasil, um dos fãs que conseguiu trazê-los aqui e até tocou em um programa de auditório foi o Gugu Liberato. Ele era muito fã da banda e ele resolveu trazer os dois para cá. E foi uma época assim que eu lembro, era criança, e isso daí ficou muito tempo na mídia. E o Gugu também ele tinha promo art, ele conseguia promover muito show de principalmente aqui no Brasil, né, das bandas Dominó, Polegar, ele que mandava ali em tudo. No entanto, acho que até a banda, acho que pertencia a ele e não necessariamente aos músicos. Mas ele conseguiu trazer os irmãos Nelson aqui pro Brasil. Só que eles tinham um roteiro a seguir, só que tem um detalhe aí que foi engraçado. Eles iam abrir. Eu tenho que rir, gente, porque o negócio é muito engraçado. Eles iam abrir o show do Sepultura. Imagina o Sepultura em 91. Eles iam lançar o Arise, se é que já não tinha lançado. Então você compara os irmãos Nelson abrindo pro Sepultura e o Sepultura mandando uma pedrada lá de trash death, e os caras lá, tipo, com bota de oncinha, sem camisa aberta até
metade do peito, com aqueles cabelos loiro lá. Mas enfim, eles tinham conhecimento do problema que ia acontecer. Porque aqui no Brasil, a gente sabe como que são os patrocinadores, os produtores, eles não têm noção nenhuma do que pode fazer show junto e que não pode. No entanto, que isso daí foi a mesma coisa que aconteceu com o Lobão. Se eu não me engano, acho que foi no. Não lembro se foi no Rock in Rio. Acho que foi no Rock in Rio de 90, 89, eu não lembro. Colocaram o Lobão pra tocar antes do Sepultura. E aí, o que aconteceu? Foi alvejado de latinha de cerveja, óbvio. Garrafa d'água. Tudo que puder atacar no Lobão, atacaram. E olha que o Lobão tava com a carreira em ascensão na época. No entanto, que eu acho que eles tinham uma carreira muito mais promissora naquela época do que propriamente Sepultura. Mas quem gosta de Sepultura na época? Você pega os álbuns aí, Esquizofrenia, Beneath the Remains e Arise, você tem aí uma bomba atômica. Imagina os fãs da época. Como que eles não iam reagir de colocar uma banda totalmente diferente? E aí foi o que aconteceu com o Lobão. Foi a mesma coisa também que aconteceu no Monsters of Rock de 96. Colocaram Skid Row antes de tocar Iron Maiden. Fizeram a burrice de colocar o Motorhead antes do Skid Row e colocaram o tipo Skid Row como penúltimo show. Ah, deu no que deu, tomamos uma pacotada de bolacha na cabeça, né? É porque assim, os organizadores aqui no Brasil, muitos deles não têm conhecimento nenhum de que banda dá, que não dá pra tocar, que pode juntar ou que não pode juntar. Hoje em dia tá mais diversificado. Você pode ver que os shows aí são separados por estilos. Tem rock, mas não é uma coisa assim que vai juntar aquele povo que vai tretar com os outros ali só pelo fato de colocarem dois estilos tipo de bandas rivais ali. Ou estilos rivais, que isso pode acontecer também. Mas hoje em dia tá mais consciente os shows que tá rolando. Mas o que aconteceu com os irmãos Nelson? Eles iriam abrir, mas eles falaram, ia ser só uma meia hora ali de show e no máximo que eles iam fazer e depois eles não iam mais tocar nada. Só que quando eles chegaram para ver o público aqui no Brasil, os caras estavam morrendo de medo. Os caras falaram que ali os caras estavam vendo que o negócio já não ia prestar. E eles não tinham segurança. O Gugu não colocou segurança para eles. Eles tiveram que contratar um particular. Eles contrataram um particular. Vai ver na merda. Só que assim, eles viram que se acontecesse alguma coisa, o produtor tava cagando para eles e o segurança chegou a falar para eles, ó, se acontecer alguma coisa aqui com vocês, eu não tenho como segurar o rojão não. O que eles fizeram? Não fizeram show. Desistiram na hora de fazer o show e foram embora e eles falaram que nunca mais pisaria aqui no Brasil. Então, infelizmente, naquela época, os produtores não sabiam o que era rock, o que era metal, o que era thrash, death, black, eles não sabiam nada disso. Lá na Europa e nos Estados Unidos, a coisa já estava rolando há muito tempo. Só que aqui no Brasil, o que o pessoal conhecia? Lá MTV já tinha um público televisivo ali que já conhecia muita coisa e coisa que a gente não sabia nem o que era. MTV é desde os anos 80 lá nos Estados Unidos. A gente recebeu MTV aqui nos anos 90 e mesmo assim pegava pessimamente. Para fazer a MTV pegar, tinha que fazer um carpado duplo. E olha que eu vou te falar. Mesmo assim, era muito difícil de pegar o canal. Só que depois eles falaram que, na época eles falaram que não vinham para cá. Depois de 30 e poucos anos aí, eles dizem que possivelmente eles vão vir aqui, porque eles falaram, é outra época, hoje em dia a gente não precisa mais passar por isso. Mas se a gente for classificar anos 90, o Sepultura lançando a Rise, fora que a banda também ela tinha um público fiel ali. E o Sepultura era reconhecido mundialmente na época. Ele já estava fazendo um turnê lá fora. Então, assim, não era turnê com bandas que tinha aqui no Brasil. Era turnê com bandas trash, death lá fora.
E os caras já tinham conhecimento de estilo lá fora. Só que os produtores aqui no Brasil, os caras não sabiam nada. O Crisium mesmo chegou a falar que eles não tiveram dificuldades com produtores aqui no Brasil, porque eles falaram que quando eles começavam a tocar, o produtor não sabia nem o que eles estavam fazendo. Não sabia nem identificar o que é metal extremo, death, thrash. Eles tiveram que lançar o álbum lá fora, tiveram que gravar lá fora, para depois eles trazer o álbum aqui pro Brasil. E foi mais ou menos o que Sepultura fez. O Sepultura fez isso também. Eles tinham o público aqui no Brasil, mas eles foram para fora, porque aqui o público não sabia o que era uma coisa e que não era outra. Só que vocês forem ver o que aconteceu na época do Lobão, é muita coisa que acabou acontecendo em alguns shows. É que eu não fui em todos os eventos, mas pelo menos aí a gente pode calcular aí que os produtores só querem saber de dinheiro. Hoje os produtores estão mais tem um conhecimento maior, até porque assim, eu tenho uma banda de metal, eu tenho conhecimento que essa banda dá pra fazer esse show. Dá pra abrir o show de uma banda que não vai impactar com o público. Mas naquela época os caras jogavam lá, toca aí, vê o que dá. Só que dava ruim, né? E isso daí eu achei até engraçado. Eu não sabia desse. Até então, né? Fui saber pouco tempo desse evento aí. Que eles abriram pro Sepultura. E já é a segunda banda. Se a gente colocar aí, já é a segunda banda que ia dar ruim. A primeira falou bom, a segunda ia ser eles. E eles ficaram com medo de morrer. Eles falaram: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então eles falaram que naquele momento lá eles foram embora. E eles não fizeram nem ficaram mais no Brasil. Depois de muitos anos, até hoje eles não vieram mais pro Brasil, justamente por causa desse evento. Diferente de hoje, que eles estão querendo fazer uma turnê pra cá. Mas não sei como que vai ser, né? Que os fãs dele devem ser aqueles fãs antigaço. Mas deve ter bastante fã. Se vier, provavelmente eles vão lotar algum lugar aí. Pessoal, antigamente era brava a coisa aqui no Brasil. O povo não sabia de estilo, não conhecia a banda direito, achava que rock era tudo igual. Só que hoje em dia temos pessoas aí competentes para separar o joio do trigo, né? Jesus de Satã. Então, é importante ter essas pessoas para colocar aí bandas que têm um segmento de fãs que não se misturam com outros estilos, até porque rock não é tudo igual. Dá para você fazer um som voltado ao metal, mas você não consegue juntar todo mundo do rock ali. Então, por isso que é importante ter esses eventos, tipo Lollapalooza, esse detalhe aí que você vê que tem um público bem diversificado. Monsters of Rock, que também é mais puxado pro metal. Então isso daí é uma coisa importante separar, para não dar problema futuro. Ou senão até risco de vida. Ou risco de morte, né? Que a gente utiliza mais. É isso aí, pessoal. Valeu, até.